Milionário, exausto pelas pressões de um império que já não lhe trazia paz, decidiu se refugiar em um spa de luxo, em busca de silêncio e consolo. Mas, ao entrar na sala de massagens e cruzar os olhos com os da faxineira, o tempo parou. Era ela, sua ex-esposa. O passado que ele achava ter deixado para trás agora segurava um balde e um pano. E com eles, verdades que o dinheiro jamais conseguiu apagar. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol do Caribe brasileiro se filtrava pelas janelas de vidro do saguão do grande spa Costa do Sauípe, criando prismas dourados que dançavam sobre o mármore polido do chão. Antônio Azevedo ajustou os punhos de sua camisa de seda italiana enquanto observava o movimento elegante de hóspedes e funcionários no saguão. O aroma de jasmim e bergamota flutuava no ar-condicionado, misturando-se ao som distante das ondas que acariciavam a praia privativa do resort. Aos 45 anos, Antônio havia construído um império hoteleiro que se estendia de Fortaleza a Salvador. Seu rosto anguloso, emoldurado por cabelos negros apenas salpicados de fios grisalhos nas têmporas, refletia a determinação que o havia levado de um modesto hotel familiar a se tornar um dos magnatas mais respeitados do setor turístico brasileiro. No entanto, por trás de seus olhos castanho escuros, escondia-se uma fadiga que nem as melhores suítes presidenciais conseguiam aliviar. A aquisição da rede hoteleira americana, a Morrison Hotels, havia sido o negócio mais complexo de sua carreira. 6 meses de negociações intensas, voos transatlânticos intermináveis e noites sem dormir, revisando contratos, haviam culminado em uma vitória que o posicionava como um dos empresários brasileiros mais influentes no mercado internacional. Mas o triunfo se sentia vazio, como um eco em um quarto deserto. "O estresse está te matando, mano", dissera seu sócio e melhor amigo Ricardo durante sua última reunião em São Paulo. "Precisa sumir por umas semanas, ir para algum lugar onde ninguém te encontre com uma ligação urgente ou um contrato para assinar." Antônio havia escolhido o grande spa Costa do Sauípe não apenas por sua reputação de excelência em tratamentos de relaxamento, mas porque representava exatamente o tipo de propriedade que ele analisava para futuras aquisições. Sua mente empresarial nunca descansava completamente. Mesmo de férias, ele avaliava cada detalhe sob a perspectiva de um possível investidor. O recepcionista, um jovem de sorriso profissional e terno impecável, entregou-lhe o cartão magnético da suíte presidencial. "Senhor Azevedo, é uma honra tê-lo conosco. Sua suíte fica no 10º andar, com vista panorâmica para o Mar do Caribe. O serviço de concierge está disponível 24 horas para qualquer solicitação." Antônio assentiu cortesmente e dirigiu-se aos elevadores. Sua bagagem, Louis Vuitton, sendo transportada discretamente pela equipe do hotel. O elevador deslizou silenciosamente para cima, e pela primeira vez em meses, ele sentiu seus músculos começarem a relaxar. Talvez Ricardo estivesse certo. Talvez o que ele precisasse fosse simplesmente desconectar-se do mundo corporativo e redescobrir quem era Antônio Azevedo, além das salas de reunião e dos números financeiros. Os corredores do 10º andar eram acarpetados em tons creme e decorados com arte brasileira contemporânea. Esculturas de cerâmica de Minas Gerais alternavam com pinturas que capturavam a essência do Caribe. Antônio caminhou lentamente em direção à sua suíte, desfrutando pela primeira vez em muito tempo do simples ato de não ter pressa. A porta da suíte presidencial erguia-se diante dele como uma promessa de tranquilidade.
Deslizou o cartão magnético e empurrou a porta, esperando encontrar o luxo sereno que havia visto nas fotos do resort. O salão principal desdobrava-se diante de seus olhos com elegância. Sofás de couro bege, uma mesa de centro talhada em madeira de jacarandá e janelas que emolduravam o oceano infinito. Mas foi então que a viu. Uma mulher vestida com o uniforme azul marinho do serviço de limpeza estava de costas para ele, organizando toalhas no carrinho de apoio. Seus cabelos castanhos, mais compridos do que ele se lembrava, estavam presos em um rabo de cavalo prático. Quando ela se voltou ao ouvir a porta, o tempo parou. Os olhos verdes de Helena Campos encontraram os dele, e naquele instante, 15 anos de separação desvaneceram-se como areia entre os dedos. O carrinho de limpeza que ela empurrava escapou de suas mãos, e as toalhas brancas espalharam-se pelo chão de mármore como pétalas caídas. Antônio, sussurrou ela, e o nome dele em seus lábios soou como uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. Ele ficou imóvel no batente da porta, sentindo-se como se o chão sob seus pés tivesse começado a se mover. A mulher que um dia fora sua esposa, sua confidente, seu maior amor e sua perda mais dolorosa, estava diante dele vestida com um uniforme de empregada doméstica. O destino, pensou com amargura, tinha um senso de humor muito peculiar. O silêncio estendeu-se entre eles como um abismo que havia crescido durante 15 anos de ausência. Helena abaixou-se apressadamente para recolher as toalhas espalhadas, suas mãos tremendo levemente, enquanto tentava recuperar a compostura. Antônio fechou a porta atrás dele com um clique suave que ressoou na sala como um disparo. Não esperava, começou Helena, mas as palavras travaram em sua garganta. Ela incorporou-se lentamente, abraçando as toalhas contra o peito como se fossem um escudo protetor. Antônio observou-a com uma mistura de incredulidade e dor que acreditava ter enterrado para sempre. Os anos tinham sido gentis com Helena. Seu rosto conservava a mesma delicadeza que o havia cativado quando tinham 25 anos, embora agora houvesse uma profundidade em seus olhos verdes que falava de experiências vividas e perdas suportadas. As pequenas linhas em torno de seus olhos não eram de riso, mas de lágrimas que ele não estivera lá para consolar. Helena, conseguiu articular finalmente, sua voz mais rouca do que pretendia. O que você está fazendo aqui? A pergunta pairou no ar carregado de lembranças não ditas. Ela endireitou os ombros e Antônio reconheceu o gesto defensivo que ela costumava fazer quando se sentia acuada durante suas discussões matrimoniais. Trabalho aqui, respondeu ela com uma simplicidade que contrastava com a complexidade da situação. E você? O que o traz a Porto de Galinhas? Antônio afrouxou sua gravata de seda italiana, sentindo-se de repente sufocado. Precisei descansar, depois de fechar um negócio importante. Helena assentiu, embora seus olhos refletissem algo mais do que simples compreensão. Ela havia estudado os gestos de Antônio durante 7 anos de casamento. Conhecia seus tells, suas manias, a forma como seus ombros se enrijeciam quando ele mentia ou quando escondia algo importante. Claro, murmurou ela, dirigindo-se ao seu carrinho de limpeza. Sempre houve negócios importantes para atender. O comentário foi como uma bofetada suave, mas certeira. Antônio sentiu a familiar ardência da culpa, misturando-se à defensiva que sempre surgia quando alguém questionava suas prioridades profissionais. Isso não é justo, Helena. Ela parou sem se virar para olhá-lo. Não é justo? Antônio, tivemos essa conversa há 15 anos. Não vamos repeti-la agora. A tensão em sua voz lembrou Antônio das últimas semanas de seu casamento, quando
Cada troca de palavras se transformava em um campo minado emocional. Helena queria filhos, queria que ele estivesse presente para os jantares familiares, para as férias que não fossem interrompidas por ligações de trabalho. Ele queria dar-lhe o mundo, mas nunca havia entendido que a única coisa que ela realmente precisava era do seu tempo. "Como você tem estado?", perguntou ele, mudando de tática. Era uma pergunta simples, mas carregada de 15 anos de curiosidade reprimida. Helena finalmente virou-se para ele, e por um momento a expressão defensiva suavizou-se. "Tenho estado, vivendo. E você? Vejo que o sucesso te tratou bem." Antônio olhou para suas mãos, as mesmas que haviam assinado contratos milionários naquela semana, as mesmas que um dia tremeram ao assinar os papéis do divórcio. "O sucesso é relativo." "É mesmo?" Helena inclinou a cabeça, estudando-o com a intensidade que ele bem recordava. "Porque da onde estou parece bastante absoluto. Terno italiano, relógio suíço, suíte presidencial." "Coisas", interrompeu Antônio. "São apenas coisas, Helena." "Sim", ela sorriu com tristeza, "mas eram as coisas que importavam mais do que eu." O golpe foi direto e certeiro. Antônio sentiu como se o ar tivesse sido expulso de seus pulmões. Ele havia trabalhado durante anos para convencer-se de que seu divórcio havia sido inevitável, que as diferenças eram irreconciliáveis, que ele havia feito o certo ao priorizar a construção de seu império. Mas uma única frase de Helena havia desmoronado essas justificativas como castelos de areia. "Isso não é verdade", murmurou ele, mas mesmo a seus próprios ouvidos soou pouco convincente. Helena pegou uma toalha que havia ficado no sofá e dobrou-a com movimentos precisos e mecânicos. "Você se lembra do nosso 5º aniversário de casamento? Você havia prometido que faríamos aquelas férias na Europa que havíamos planejado desde nossa lua de mel." Antônio fechou os olhos. Sim, ele se lembrava. Também se lembrava da ligação de emergência sobre um problema com a construção do hotel em Trancoso. Lembrava-se de como havia cancelado a viagem 24 horas antes de partir. Surgiu uma emergência. Sempre surgia uma emergência, Helena completou a frase que ele havia usado tantas vezes. E eu sempre entendia, até que um dia não pude mais entender. O peso do arrependimento instalou-se sobre os ombros de Antônio como um cobertor pesado. Durante anos, ele havia conseguido manter essas lembranças enterradas sob camadas de trabalho e novas conquistas empresariais. Mas a presença de Helena as havia desenterrado todas de uma vez, frescas e dolorosas como feridas recém-abertas. "Helena, eu? Não!" Ela levantou uma mão, detendo-o. "Não vamos fazer isso, Antônio. Não aqui, não agora. Tenho trabalho para terminar." Ela dirigiu-se à porta com determinação, empurrando seu carrinho de limpeza. Mas antes de sair, parou e olhou-o por cima do ombro. "Para o que vale?" disse ela suavemente. "Fico feliz em te ver bem." E com isso ela se foi, deixando Antônio sozinho em uma suíte que de repente se sentia maior e mais vazia do que qualquer espaço que ele jamais havia habitado. Helena caminhou pelos corredores do spa com passos medidos, mantendo a compostura profissional que havia aperfeiçoado nos últimos 3 meses. Mas por dentro, seu coração batia como um tambor desafinado. Empurrou seu carrinho em direção ao elevador de serviço, afastando-se dos olhares curiosos de hóspedes e funcionários que transitavam pelas áreas públicas. Uma vez na segurança do elevador, ela permitiu-se encostar-se à parede metálica e fechar os olhos. Antônio, depois de 15 anos, o destino havia decidido pregar essa cruel brincadeira. De todas as propriedades hoteleiras no Brasil, ele tinha que escolher exatamente essa. Seu telefone vibrou discretamente no bolso do uniforme.
Uma mensagem de texto de seu contato. Algum progresso com as joias desaparecidas? Os proprietários estão pressionando por resultados. Helena suspirou e guardou o telefone sem responder. Como consultora de segurança especializada em roubos internos na indústria hoteleira, ela havia aceitado este caso porque parecia rotineiro. Joias valiosas de hóspedes VIP que desapareciam misteriosamente do spa, sempre dos cofres dos vestiários durante os tratamentos. Os proprietários do grande spa Costa do Sauípe haviam contratado seus serviços de forma confidencial e ela havia assumido a identidade de empregada de limpeza para poder mover-se livremente por todas as áreas do resort. O que ela não havia antecipado era que sua investigação se complicaria da maneira mais pessoal possível. O elevador parou no subsolo, onde ficavam os escritórios administrativos e os vestiários da equipe. Helena dirigiu-se ao pequeno cubículo que lhe havia sido designado como empregada temporária. Lá, ela guardava seu verdadeiro equipamento: câmeras miniaturizadas, dispositivos de escuta e um laptop onde documentava cada detalhe de sua investigação. Durante as últimas semanas, ela havia identificado vários padrões suspeitos. Os desaparecimentos sempre ocorriam às terças e sextas-feiras, coincidindo com os turnos de certos funcionários. Além disso, ela havia notado que o gerente do spa, Rodrigo Pereira, tinha um estilo de vida que parecia exceder seus rendimentos oficiais: relógios caros, carro de luxo e férias frequentes em destinos exclusivos. Helena abriu seu laptop e revisou as anotações que havia feito sobre os funcionários. Rodrigo Pereira, 42 anos, divorciado, trabalhava no spa havia 5 anos. Antes, trabalhara em vários hotéis da Costa do Sauípe e, curiosamente, em 2 deles havia relatos semelhantes de objetos valiosos desaparecidos. No entanto, nunca se havia conseguido provar nada contra ele. Uma batida suave na porta a assustou. "Pode entrar", disse ela, fechando rapidamente o laptop. "Helena, você tem 1 minuto?" Era Carla, uma das massagistas do spa que se tornara sua amiga mais próxima no trabalho. Uma mulher jovem, de uns 27 anos, originária de Recife, que havia vindo a Salvador em busca de melhores oportunidades de trabalho. "Claro, Carla, o que foi?" Carla entrou e fechou a porta atrás dela, com expressão preocupada. "É sobre o hóspede da suíte presidencial, o Sr. Azevedo." Helena sentiu o estômago se contrair. "O que há com ele?" "Bom, Rodrigo está muito nervoso desde que ele chegou. Tem feito perguntas estranhas sobre ele, como se o conhecesse de antes. E também..." Carla abaixou a voz. "Ouvi que Rodrigo fez uma ligação telefônica muito estranha esta manhã. Mencionou algo sobre problemas com a aquisição e que precisava criar alguns obstáculos." Helena franziu a testa. Aquisição? Antônio estava interessado em comprar o spa? Isso explicaria por que ele havia escolhido especificamente esta propriedade e não qualquer outro resort de luxo no Caribe. "Você ouviu mais alguma coisa?" "Sim." Carla aproximou-se mais, sussurrando. "Rodrigo disse a alguém por telefone que o Sr. Azevedo não podia ficar sabendo dos problemas financeiros reais do spa. Helena, acho que algo muito obscuro está acontecendo aqui." Helena sentiu que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que ela não havia antecipado. Se Antônio estava considerando comprar o spa e se Rodrigo estava envolvido tanto no roubo de joias quanto em ocultar problemas financeiros, então seu ex-marido poderia estar caminhando para uma armadilha empresarial. "Carla, preciso que você me faça um favor. Você poderia descobrir discretamente quais tratamentos o Sr. Azevedo reservou para esta semana?" "Claro, mas por quê?" Helena improvisou rapidamente. "Como sou nova, quero ter certeza de que ele receba o melhor serviço possível. Ele é um hóspede muito importante." Carla assentiu,
comprando a explicação. Tudo bem, mas Helena, tenha cuidado. Rodrigo tem estado muito estranho ultimamente e não gostaria que você se metesse em problemas. Depois que Carla saiu, Helena ficou sentada em seu pequeno cubículo, processando as informações. Sua investigação sobre as joias roubadas havia se complicado de maneiras que ela não poderia ter previsto. Agora, ela não apenas tinha que proteger os hóspedes do spa de um ladrão, mas também estava na posição de potencialmente proteger seu ex-marido de uma fraude empresarial. A ironia não lhe escapou. Durante seu casamento, Antônio nunca havia precisado de sua proteção. Ele fora autossuficiente a ponto da arrogância. Mas agora, sem saber, ele poderia estar precisando exatamente do que ela tinha a oferecer: sua experiência em detectar enganos e proteger interesses financeiros. Helena tomou uma decisão. Continuariam com sua investigação, mas agora teria um duplo propósito. Ela descobriria quem estava roubando as joias e, ao mesmo tempo, descobriria exatamente qual armadilha estavam armando para Antônio. Não era por amor, disse a si mesma. Era porque, apesar de tudo o que havia acontecido entre eles, Antônio não merecia ser vítima de uma fraude. Era a coisa certa a fazer. Nada mais. Mas enquanto organizava suas anotações e planejava seus próximos passos, uma parte pequena, mas persistente de seu coração sussurrava que talvez, apenas talvez, ela ainda se importava mais do que estava disposta a admitir. Antônio acordou ao amanhecer, algo incomum para um homem que havia passado os últimos 15 anos levantando-se ao meio-dia durante suas escassas férias. Mas o sono havia sido evasivo, repleto de imagens de Helena e lembranças que ele acreditava ter arquivado para sempre nos cantos mais profundos de sua mente. Ele dirigiu-se à varanda de sua suíte, onde o sol caribenho começava a pintar o céu em tons rosados e dourados. O oceano estendia-se até o horizonte como uma promessa infinita, mas mesmo aquela vista espetacular não conseguia acalmar a agitação que sentia no peito. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Como: vai o descanso, mano. Espero que você não esteja pensando em trabalho. Antônio sorriu com amargura. Se Ricardo soubesse que sua principal preocupação não era o trabalho, mas uma mulher que havia saído de sua vida há uma década e meia, provavelmente pegaria o primeiro voo para Porto de Galinhas, para garantir que ele não tivesse sofrido uma crise nervosa. Ele decidiu descer cedo para a sala de jantar principal para tomar café da manhã, esperando evitar as horas de pico, quando o pessoal de limpeza estivesse mais ativo. A ideia de encontrar-se novamente com Helena o enchia de uma ansiedade que ele não sentia desde suas primeiras apresentações empresariais. A sala de jantar estava praticamente vazia às 7 da manhã. Apenas alguns hóspedes madrugadores desfrutavam de café e frutas tropicais, enquanto liam jornais internacionais. Antônio escolheu uma mesa ao lado da janela, de onde podia observar o movimento do spa, sem ser muito visível. Bom dia, Sr. Azevedo. Como o senhor dormiu? Antônio levantou o olhar para encontrar Rodrigo Pereira, o gerente do spa. Era um homem de estatura média, com cabelos penteados para trás, com excesso de gel e um sorriso que parecia ligeiramente forçado. Muito bem, obrigado, respondeu Antônio, embora fosse uma mentira evidente. O lugar é realmente impressionante. Monai, nos orgulhamos de oferecer a melhor experiência possível, disse Rodrigo, sentando-se sem ser convidado. De fato, entendi que o senhor está no ramo hoteleiro. Posso perguntar o que o senhor acha de nossas instalações de uma perspectiva profissional? Antônio estudou o homem com mais atenção. Havia algo em sua maneira de falar, uma urgência mal contida que ativou seus instintos empresariais.
Durante anos de negociações, ele havia aprendido a detectar quando alguém tinha uma agenda oculta. As instalações são excelentes, respondeu cautelosamente. Embora eu imagine que um lugar como este deve ter custos operacionais consideráveis. Os olhos de Rodrigo brilharam ligeiramente. Efetivamente, a indústria de spas de luxo é muito competitiva. Constantemente precisamos reinvestir em melhorias, treinar pessoal especializado, manter os mais altos padrões. E suponho que a pandemia afetou significativamente os rendimentos, acrescentou Antônio, pescando informações. Exatamente. Rodrigo inclinou-se para a frente. Muitas propriedades semelhantes tiveram que, ser criativas com suas finanças para se manterem à tona. Um alarme disparou na mente de Antônio. Criativas? Rodrigo percebeu que havia dito demais e recuou, recuperando seu sorriso profissional. Refiro-me a programas de fidelidade inovadores, pacotes especiais, esse tipo de coisa, nada fora do comum. Antônio assentiu, mas mentalmente tomou nota. Da conversa, havia algo definitivamente estranho na forma como Rodrigo havia abordado o assunto financeiro. Poderia me recomendar algum tratamento em particular? Perguntou ele, mudando de assunto. Procuro algo para o estresse e a tensão muscular. Claro. Temos uma massagista excepcional, muito talentosa. Chama-se Helena Campos, especialista em técnicas de relaxamento profundo. Antônio sentiu como se tivesse recebido um golpe no estômago. Helena Campos trabalha como massagista aqui. Sim, ela é relativamente nova, mas extraordinariamente hábil. O senhor a conhece? Não, mentiu Antônio rapidamente. O nome me pareceu familiar. Nada mais. Rodrigo sorriu. Excelente. Vou agendar uma sessão para esta tarde. Tenho certeza de que o senhor ficará muito satisfeito com o serviço. Depois que Rodrigo saiu, Antônio ficou sentado diante de seu café da manhã intocado, processando as informações. Helena não apenas trabalhava como empregada de limpeza, mas também como massagista. O que havia acontecido em sua vida que a havia levado a trabalhar em empregos tão diversos? Durante seu casamento, Helena havia sido assistente de marketing em uma empresa de cosméticos, com ambições de eventualmente iniciar seu próprio negócio. Ele decidiu cancelar a massagem assim que possível. A ideia de estar em um quarto, particular com Helena, de sentir suas mãos sobre sua pele depois de tantos anos, parecia uma tortura emocional que ele não estava preparado para enfrentar. Ele dirigiu-se à recepção do spa, onde uma jovem recepcionista o atendeu com um sorriso brilhante. Bom dia, senhor Azevedo. Em que posso ajudá-lo? Preciso mudar meu horário de tratamentos. Qualquer coisa que eu tenha agendado com Helena Campos, gostaria de atribuir a outro terapeuta. A recepcionista franziu a testa enquanto consultava seu computador. Vejo que o senhor Maldonado agendou uma sessão de hidroterapia e massagem para as 3 da tarde. Posso atribuir ao Roberto, nosso outro especialista em terapia de relaxamento. Perfeito. Também vejo que o senhor tem uma sessão agendada em nosso jardim de meditação amanhã cedo, e esta também está atribuída a Helena. Deseja mudá-la também? Antônio assentiu. Sim, por favor. Prefiro manter consistência com o mesmo terapeuta. A recepcionista digitou as alterações. Pronto. Há alguma razão específica pela qual o senhor prefere evitar a Helena? Algum problema com o serviço? Não, nada disso, Antônio improvisou. Simplesmente prefiro trabalhar com terapeutas masculinos por uma questão de conforto pessoal. Era uma mentira fraca, mas a recepcionista a aceitou sem questionamentos. Antônio afastou-se do balcão, sentindo-se como um covarde, mas também aliviado. Ao menos por enquanto, ele havia conseguido evitar o inevitável encontro íntimo que,
Uma sessão de terapia teria implicado. O que ele não sabia era que Helena, de sua posição na área de descanso da equipe, havia observado toda a conversa. Embora não tivesse conseguido ouvir as palavras exatas, a expressão de seu rosto e os gestos da recepcionista lhe disseram tudo o que ela precisava saber. Antônio estava fazendo de tudo para evitá-la. Uma parte de Helena se sentiu magoada pelo desprezo, mas outra parte, a profissional que havia aprendido a ler as motivações humanas, sentiu-se intrigada. O homem que um dia fora tão seguro de si mesmo que conseguia dominar qualquer sala, agora fugia dela como se ela fosse uma ameaça. Isso lhe dizia que ela ainda tinha poder sobre ele e talvez, apenas talvez, pudesse usar esse poder para protegê-lo do que quer que Rodrigo estivesse planejando. Na quarta-feira de manhã, Antônio havia se estabelecido em uma rotina cuidadosamente orquestrada para minimizar qualquer encontro casual com Helena. Ele tomava café da manhã cedo, utilizava a piscina privativa da suíte presidencial em vez das áreas comuns e agendava todos os seus tratamentos com Roberto, um massagista experiente que falava pouco e trabalhava com mãos expertas, mas impessoais. Ele estava no meio de uma sessão de hidroterapia quando seu telefone vibrou insistentemente. Ele ignorou as primeiras chamadas. Mas quando o som se tornou persistente, Roberto pediu desculpas e pausou o tratamento. Senhor Azevedo, parece urgente. Antônio saiu da piscina terapêutica com relutância e verificou seu telefone. 15. Chamadas perdidas de Valéria Santos, sua namorada há 8 meses. Uma mensagem de texto dizia simplesmente: a caminho de Porto de Galinhas. Precisamos conversar. Surpresa. Antônio sentiu uma pontada de pânico. Valéria era uma influenciadora digital com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, conhecida por seu estilo de vida glamouroso e sua tendência a transformar cada momento de sua vida em conteúdo para as redes sociais. A última coisa que ele precisava era que ela documentasse seu retiro de relaxamento para seus milhões de fãs, especialmente considerando seu atual estado emocional. Há algum problema, senhor? Perguntou Roberto, percebendo sua expressão. Vou ter que terminar a sessão por aqui, disse Antônio, vestindo-se rapidamente. Minha namorada está a caminho. Roberto assentiu profissionalmente. Claro, o senhor precisa que eu ajude a organizar algo especial para a sua chegada? Não, obrigado. Prefiro gerenciar pessoalmente. Antônio retornou à sua suíte e ligou para Valéria imediatamente. Ela atendeu após o primeiro toque, sua voz animada e cheia de energia como sempre. Meu amor, não é emocionante? Decidi te surpreender. Minha assistente conseguiu um voo particular e devo estar chegando ao resort em cerca de 3 horas. Valéria, pensei que tínhamos combinado que eu precisava desse tempo sozinho. Ah, Antônio, não seja dramático. Você está desaparecido há 3 dias. Meus seguidores já estão perguntando onde você está e pensei que seria perfeito fazer conteúdo sobre um resort de luxo no Caribe. Vai ser incrível para minha marca. Antônio massageou as têmporas, sentindo a tensão que os tratamentos de spa haviam aliviado voltar com força. Valéria, este lugar é muito exclusivo. Não tenho certeza se eles permitem gravações comerciais. Disse-o, por isso sou tão boa no que faço. Já falei com o departamento de marketing deles. Eles adoraram a ideia da exposição gratuita. Aparentemente, estão considerando uma renovação de imagem, e eu sou exatamente o que eles precisam. Depois de desligar, Antônio ficou parado na varanda de sua suíte, observando o oceano que já não lhe parecia tão pacífico. A chegada de Valéria complicaria tudo de maneiras que ela não podia imaginar. Ele não apenas teria que lidar com a presença de Helena,
Mas agora teria que fazer isso enquanto gerenciava o drama inevitável que Valéria traria consigo. 3 horas depois, o saguão do Grand Spa Costa do Sauípe transformou-se em um cenário digno de um filme. Valéria Santos chegou como uma tempestade de cor e energia, vestida com um conjunto de grife em tons coral que contrastavam perfeitamente com sua pele bronzeada e seus cabelos loiros platinados. Ela era seguida por 2 assistentes carregados, com malas Louis Vuitton e equipamentos de fotografia profissional. "Antônio, meu amor!", exclamou ela, correndo em direção a ele com saltos de 12 centímetros que ressoavam contra o mármore do chão. Antônio recebeu-a com um abraço que sabia que seria fotografado de múltiplos ângulos pelas câmeras de seus assistentes. Valéria tinha a habilidade de transformar cada momento de sua vida em uma produção cinematográfica. "Senti tanto sua falta", murmurou ela em seu ouvido, alto o suficiente para que as câmeras capturassem o áudio. "Eu também", mentiu Antônio, sorrindo para as câmeras, enquanto internamente calculava como lidar com a situação. De sua posição na área de descanso da equipe, Helena observava a cena com uma mistura de curiosidade e algo que se recusava a identificar como ciúmes. A mulher que abraçava Antônio era espetacularmente bonita, com o tipo de beleza que as revistas de moda celebravam. Perfeita, polida e completamente artificial. "Quem é aquela?", perguntou Carla, juntando-se a Helena em sua observação. "A namorada do Sr. Azevedo, aparentemente", respondeu Helena, tentando manter sua voz neutra. "Ela é muito brilhante", comentou Carla diplomaticamente. Helena sorriu apesar de si mesma. "Sim, definitivamente é isso." Ela observou como Valéria dirigia seus assistentes, como posava naturalmente para as câmeras, como transformava o simples ato de chegar a um hotel em um evento midiático. Ela era exatamente o tipo de mulher que Helena havia imaginado que Antônio acabaria escolhendo. Jovem, bonita e completamente centrada na imagem externa. "Helena, tudo bem?", perguntou Clara, percebendo que sua amiga havia ficado observando a cena por mais tempo do que o socialmente aceitável. "Sim, só. É fascinante observar as pessoas, não acha?" Mas enquanto Helena dizia isso, não pôde deixar de notar algo na linguagem corporal de Alexandre. Seus ombros estavam tensos, seu sorriso parecia forçado, e havia uma rigidez na maneira como ele segurava Valéria que sugeria obrigação mais do que afeto genuíno. Era a mesma expressão que ele costumava ter durante os eventos corporativos, quando tinha que socializar com clientes que não gostava, mas que eram importantes para o negócio. "Vamos", disse Helena a Clara. "Temos trabalho a fazer." Mas enquanto se afastavam, Helena ouviu Valéria dizer em voz alta: "Meu amor, esse lugar é perfeito. Meus seguidores vão pirar quando virem o conteúdo que vamos criar aqui." E pela primeira vez, desde o reencontro, Helena sentiu algo parecido com pena de Alexandre. Ele tinha conseguido tudo o que desejara durante seu casamento: sucesso ilimitado, uma mulher bonita para acompanhá-lo em eventos sociais e liberdade para viver sua vida exatamente como queria. Mas enquanto observava a encenação que se desenrolava no saguão, Helena se perguntou se Alexandre havia percebido que havia trocado uma gaiola por outra. A primeira noite de Valéria no resort foi um desfile de luzes, câmeras e atuação que transformou a elegante sala de jantar em um estúdio de gravação improvisado. Helena, trabalhando discretamente em mesas próximas, observou como cada garfada de comida, cada gesto romântico, cada palavra entre Alexandre e Valéria era cuidadosamente orquestrada para as redes sociais. "Meu amor, diz algo romântico para a câmera", exclamou Valéria, apontando seu telefone para Alexandre, enquanto ele tentava desfrutar do jantar.
Alexandre sorriu, com a mesma expressão que Helena lembrava das reuniões corporativas mais tediosas. Valéria, talvez a gente pudesse ter uma noite sem câmeras. Ah, não seja chato. Meus seguidores amam nosso conteúdo juntos. Além disso, olha esse lugar. É ouro de Instagram. Helena notou como os músculos da mandíbula de Alexandre se tensionaram levemente, um detalhe que provavelmente só alguém que o conhecia intimamente poderia detectar. Ela continuou limpando as mesas próximas, invisível para o casal, mas perfeitamente posicionada para observar. Além disso, continuou Valéria, ajustando o ângulo do telefone, meu manager diz que preciso de mais conteúdo romântico. Marcas de luxo pagam mais por casais aspiracionais. As palavras flutuaram no ar como um eco cruel do passado. Helena lembrou das noites em que ela havia implorado por um jantar tranquilo, por conversas sem interrupções telefônicas, por momentos genuínos que não tivessem a ver com negócios ou imagem pública. Agora, Alexandre estava do outro lado dessa equação e, pela expressão de seu rosto, começava a entender como Helena se sentira todos aqueles anos. Desculpe. Valéria estalou os dedos em direção a Helena sem sequer olhá-la. Pode trazer outra garrafa de champanhe? E certifique-se de que seja a marca certa. Estou gravando. Claro, respondeu Helena com voz neutra, embora internamente sentisse uma mistura de indignação e pena pela mulher que claramente não tinha ideia de como tratar as pessoas. Alexandre olhou para ela então, e por um momento seus olhos se encontraram. Havia algo em sua expressão, um pedido de desculpa silencioso que Helena compreendeu imediatamente. Não era desculpa pelo comportamento de Valéria, mas por algo mais profundo, mais pessoal. Obrigado, murmurou ele quando Helena se aproximou, com a garrafa, e havia um peso naquela simples palavra que a transportou 15 anos atrás. Mais tarde naquela noite, Helena se dirigia ao elevador de serviço quando ouviu vozes na varanda do 10º andar. Reconheceu imediatamente a voz de Valéria, amplificada por sua tendência a falar como se sempre tivesse uma plateia. Não entendo por que você tem que ser tão sério o tempo todo, Alexandre. Estamos no paraíso. Você deveria estar mais, não sei, mais presente. Estou presente, respondeu Alexandre com uma paciência que soava forçada. Não está. Está aqui fisicamente, mas sua mente está em outro lugar. É por trabalho? Porque sabe que poderíamos fazer conteúdo sobre isso também. Um dia na vida de um magnata hoteleiro poderia viralizar. Helena parou involuntariamente, curiosa para ouvir a resposta de Alexandre. Não é trabalho, Valéria. É só que eu precisava desse tempo para pensar. Pensar em quê? Você tem tudo o que qualquer homem poderia desejar. Sucesso, dinheiro, uma namorada linda que te faz parecer incrível nas redes sociais. Helena sentiu uma pontada de tristeza ao ouvir a lista. Era exatamente o que ela temera que Alexandre valorizasse mais do que seu casamento, e aparentemente ela estava certa. Sim, disse Alexandre depois de uma longa pausa. Você está certa. Mas havia algo em seu tom que sugeria que estar certo não se sentia como uma vitória. Helena continuou em direção ao elevador, mas as palavras ressoaram em sua mente. Durante seu casamento, ela havia sido quem sempre pedira mais presença, mais atenção, mais conexão emocional. Agora, era Valéria quem fazia demandas semelhantes, embora por razões completamente diferentes. A diferença era que Helena queria o coração de Alexandre, enquanto Valéria parecia querer apenas sua imagem pública. Enquanto o elevador descia, Helena se perguntou se Alexandre conseguia ver a ironia de sua situação atual, ou se estava muito perdido em seus próprios padrões para reconhecer como
Havia chegado exatamente ao mesmo lugar emocional onde ela estivera anos atrás, sendo invisível para a pessoa que amava por razões completamente diferentes, mas igualmente dolorosas. Na sexta-feira de manhã, Helena chegou cedo ao seu turno, com um propósito específico: investigar mais a fundo as atividades de Rodrigo Maldonado. Durante os últimos dias, ela havia notado padrões cada vez mais suspeitos em seu comportamento, especialmente depois da chegada de Valéria. Ela se dirigiu discretamente para os escritórios administrativos do spa, onde havia observado que Rodrigo costumava chegar antes do resto da equipe. Com suas ferramentas de espionagem escondidas em seu carrinho de limpeza, Helena se posicionou no corredor adjacente, fingindo limpar os batentes das portas, enquanto ativava um pequeno dispositivo de escuta direcional. A voz de Rodrigo se ouviu clara através do aparelho enquanto ele falava ao telefone em seu escritório. Sim, o magnata ainda está aqui com a namorada influenciadora. Não, ele não mencionou nada específico sobre a compra, mas eu tenho plantado as sementes certas. Os documentos falsos já estão prontos. Os números financeiros que mostraremos a ele farão com que ele pense que está fazendo o negócio do século. Helena sentiu seu sangue gelar. Suas suspeitas se confirmaram. Rodrigo não só estava roubando joias, mas estava preparando um golpe empresarial maciço contra Alexandre. O plano é perfeito, continuou Rodrigo. Enquanto ele está distraído com seu drama pessoal, podemos manipular todas as informações. Quando ele perceber a verdadeira situação financeira do spa, já terá assinado e transferido o dinheiro. Helena desligou o dispositivo e se afastou, silenciosamente, sua mente correndo a toda velocidade. Ela tinha que avisar Alexandre, mas como poderia fazê-lo sem revelar sua verdadeira identidade e arruinar sua investigação sobre as joias roubadas? Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz familiar. Helena, que coincidência encontrá-la aqui. Ela se virou para encontrar Valéria, que a olhava com um sorriso que não chegava aos olhos. Helena notou imediatamente que a influenciadora não estava com sua comitiva habitual de câmeras e assistentes. Senhorita Solis, respondeu Helena profissionalmente. Posso ajudá-la com algo? Na verdade, sim. Valéria se aproximou mais, abaixando a voz. Eu notei como você olha para meu namorado. Helena manteve sua expressão neutra, embora sentisse seu pulso acelerar. Não tenho certeza do que entende. Acho que você entende perfeitamente. Os olhos de Valéria se estreitaram. Sou muito observadora, isso vem com o meu trabalho. E eu vi como você o olha, como se o conhecesse. Você o conhece, Helena? A pergunta flutuou no ar como uma ameaça pouco velada. Helena percebeu que havia subestimado a inteligência de Valéria. Atrás de toda aquela superficialidade havia uma mulher esperta que protegia seus interesses. Todos os hóspedes VIP recebem atenção especial, respondeu Helena cuidadosamente. Faz parte do meu treinamento profissional. Seu treinamento? Um profissional? Valéria riu, mas o som era frio. Para limpar quartos, entre outras coisas. Valéria a estudou por um momento longo e desconfortável. Sabe, eu tenho muitos seguidores, milhões na verdade, e eles são muito leais. Se alguém tentasse interferir na minha felicidade, bem, digamos que as redes sociais podem ser muito cruéis com as pessoas que se metem onde não devem. Helena sentiu uma mistura de indignação e admiração relutante. A ameaça era clara, mas também revelava que Valéria se sentia genuinamente ameaçada por algo que havia percebido. Entendo perfeitamente, respondeu Helena calmamente, e espero que aproveite o resto de sua estadia com o Sr. Mendoza. Eu vou, disse Valéria, recuperando seu sorriso artificial. Na verdade, Alexandre e eu estamos considerando fazer deste lugar nosso destino de noivado oficial. Imagine que conteúdo romântico isso seria.
A notícia atingiu Helena como um soco no estômago, embora ela conseguisse manter sua compostura externa. Que emocionante para vocês. Verdade? Valéria se virou para ir embora, mas parou. Ah, e Helena, se Alexandre pedir massagens terapêuticas adicionais, certifique-se de que ele saiba que agora estarei acompanhando-o em todas as suas consultas de spa. Por sua segurança, é claro. Depois que Valéria foi embora, Helena ficou parada no corredor, processando tanto a ameaça quanto a informação que havia descoberto sobre Rodrigo. Agora, ela tinha dois problemas urgentes: proteger Alexandre de um golpe empresarial e lidar com uma namorada ciumenta que claramente suspeitava que algo mais profundo estava acontecendo. Mas o que mais a perturbava não era a ameaça de Valéria, ou mesmo a conspiração de Rodrigo. Era a menção casual de um possível noivado. A ideia de que Alexandre pudesse se casar novamente, especialmente com alguém como Valéria, despertou emoções que Helena acreditava estar enterradas para sempre. Ela se dirigiu para seu cubículo no porão, precisando de tempo para pensar e planejar seu próximo movimento. Ela tinha que encontrar uma maneira de avisar Alexandre sem comprometer sua missão, mas agora também tinha que fazer isso enquanto navegava pelas águas cada vez mais perigosas dos ciúmes e da manipulação de Valéria. O jogo havia mudado, e Helena percebeu que não estava mais jogando apenas por justiça profissional, mas por algo muito mais pessoal e complicado. No sábado à tarde, as primeiras nuvens escuras começaram a se acumular no horizonte caribenho. O serviço meteorológico havia emitido um alerta de tempestade tropical, mas a administração do resort havia decidido manter as operações normais, confiando em que o sistema mudaria de curso antes de atingir a costa. Helena estava em seu cubículo, revisando as gravações que havia obtido de Rodrigo, quando Clara entrou em pânico. Helena, precisamos de toda a ajuda possível. A tempestade vai ser pior do que pensavam e temos que preparar o resort para ventos de mais de 150 km/h. Helena guardou rapidamente seu equipamento e seguiu Clara para o saguão principal, onde o caos controlado havia substituído a elegante tranquilidade habitual. Os hóspedes estavam sendo transferidos para quartos em andares inferiores, enquanto a equipe assegurava móveis externos e protegia as janelas com painéis de madeira. "Onde está Rodrigo?" perguntou Helena, notando a ausência do gerente. "Ele foi embora há 1 hora", respondeu Clara com desgosto. "Disse que tinha uma emergência familiar em Mérida. Nos deixou a cargo do subgerente e de nós." Helena franziu a testa. Era suspeitamente conveniente que Rodrigo tivesse desaparecido justamente quando o resort mais precisava dele. Mas ela não tinha tempo para analisar seus motivos. A tempestade se aproximava rapidamente. Durante as 2 horas seguintes, Helena trabalhou junto com o restante da equipe, ajudando a transferir suprimentos, assegurando as áreas externas e acalmando os hóspedes nervosos. Foi durante uma dessas tarefas que ela se deparou inesperadamente com Alexandre no corredor do 7º andar. Ele estava carregando caixas de água engarrafada para os quartos de hóspedes idosos. Sua camisa de linho encharcada de suor e suas mãos manchadas de pó. Era uma imagem completamente diferente do executivo impecável que Helena conhecera. "Onde está Valéria?" perguntou Helena automaticamente, notando sua ausência. "Evacuada para Cancún com outros hóspedes que não quiseram ficar", respondeu Alexandre, passando uma mão pelo cabelo molhado. "Insistiu para que eu fosse com ela, mas você ficou." Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez desde o reencontro, não havia tensão entre eles, apenas uma compreensão silenciosa de que havia pessoas que precisavam de ajuda. "Sim", disse ele simplesmente. "Eu fiquei." Trabalharam juntos durante as horas seguintes, sem falar muito, mas com uma eficiência que lembrou a ambos
por que haviam funcionado tão bem como equipe durante os primeiros anos de seu casamento. Helena sabia intuitivamente como antecipar o que Alexandre precisava e ele havia desenvolvido um ritmo que complementava perfeitamente o dela. Quando a tempestade finalmente atingiu o resort perto da meia-noite, os ventos rugiram como feras furiosas contra as janelas protegidas. A energia havia caído e apenas as luzes de emergência iluminavam tenuemente os corredores. Helena e Alexandre se encontraram no salão principal, onde haviam estabelecido um centro de comando improvisado com lanternas e rádios de bateria. O sistema de comunicação principal está fora do ar, informou Helena depois de verificar os equipamentos, mas os rádios portáteis estão funcionando. Alexandre assentiu, coordenando com a pequena equipe de funcionários que havia ficado. Helena o observou enquanto ele tranquilizava uma família jovem com crianças pequenas, explicando que o edifício havia sido projetado para resistir a furacões de categoria 5. Como você sabe tanto sobre construção resistente a furacões? Perguntou Helena durante um momento de calma relativa. Depois do furacão Vilma, em 2005, redesenhei os códigos de construção para todos os meus hotéis, respondeu, sentando-se ao lado dela no chão do saguão. Nunca quis que meus hóspedes sentissem o medo que eu senti naquela noite. Era a primeira vez que Alexandre compartilhava algo pessoal com ela desde o reencontro, e Helena sentiu um vislumbre do homem de quem se apaixonara anos atrás. Você estava aqui durante o Vilma? Em Cozumel, supervisionando a construção do meu segundo hotel. Passei 18 horas em um abrigo de emergência, prometendo a mim mesmo que, se sobrevivesse, nunca colocaria outras pessoas naquela situação. Helena o estudou na tênue luz de emergência. Você nunca me contou essa história. Nunca te contei muitas histórias, admitiu Alexandre, com uma honestidade que a surpreendeu. Sempre achei que tinha que te proteger das partes mais difíceis, do que eu fazia. Eu não precisava de proteção, Alexandre. Eu precisava de inclusão. Ele a olhou então, realmente a olhou, como se a estivesse vendo pela primeira vez em anos. Eu sei, agora eu sei. Um estrondo particularmente forte os interrompeu, seguido pelo choro de uma das crianças. Helena se levantou automaticamente para consolá-la, e Alexandre a seguiu. Trabalharam juntos para distrair a família com histórias e jogos improvisados, criando uma bolha de calma em meio ao caos. Por volta do amanhecer, quando os ventos finalmente começaram a diminuir, Helena e Alexandre se encontraram sozinhos na varanda interior protegida, observando os primeiros raios de sol filtrando-se através das nuvens que se dispersavam. Obrigado, disse Alexandre suavemente. Por quê? Por ficar, por ajudar, por me lembrar quem eu costumava ser. Helena sentiu uma sensação de calor no peito que não havia experimentado em anos. E quem você era? Alguém que se preocupava mais com as pessoas do que com os lucros, respondeu sem desviar o olhar do amanhecer. Alguém que sabia que os momentos importantes não podem ser programados nem controlados. Era a conversa mais honesta que eles tiveram em 15 anos. E Helena percebeu que a tempestade havia feito mais do que limpar o ar externo. Havia começado a limpar o ar entre eles. Os dias seguintes, a tempestade transformaram o resort em um fervilhar de atividade reconstrutiva. Alexandre havia cancelado seu retorno programado para São Paulo para ajudar nos esforços de reparação, uma decisão que surpreendeu tanto Helena quanto a equipe do spa. O magnata hoteleiro trabalhava lado a lado com eletricistas, carpinteiros e jardineiros, coordenando os reparos com uma eficiência que revelava anos de experiência prática no negócio. Helena aproveitou o caos para intensificar sua investigação.
Com Rodrigo ausente e as rotinas normais interrompidas, ela tinha acesso a áreas do resort que normalmente eram restritas. Foi durante uma dessas explorações que ela fez a descoberta mais impactante de sua investigação. No porão do edifício administrativo, atrás de um painel de manutenção aparentemente inócuo, ela encontrou um cofre pequeno, mas sofisticado. Usando seu equipamento especializado, ela conseguiu abri-lo e descobriu não apenas as joias roubadas que havia estado procurando, mas também documentos que revelavam a verdadeira magnitude da corrupção de Rodrigo. Os papéis mostravam um esquema elaborado de desvio de fundos que se estendia por anos. Rodrigo havia estado inflando faturas de fornecedores, criando funcionários fantasmas na folha de pagamento e desviando pagamentos de serviços para contas pessoais. Mas o mais alarmante era um contrato preliminar de venda que Rodrigo havia preparado em segredo, cheio de cláusulas enganosas e cifras financeiras completamente falsificadas. O plano era ainda mais diabólico do que Helena havia imaginado. Rodrigo não só pretendia enganar Alexandre com a compra, mas também havia preparado documentos para vender o resort a um consórcio estrangeiro por uma fração de seu valor real, embolsando a diferença antes de desaparecer. Helena fotografou meticulosamente cada documento com sua câmera especializada, mas enquanto trabalhava, ouviu passos se aproximando pelo corredor. Rapidamente guardou tudo no cofre, fechou o painel e se escondeu atrás de algumas caixas de suprimentos. "Você tem certeza de que ninguém nos viu entrar?" Era a voz de Rodrigo, que aparentemente havia retornado de sua suposta emergência familiar. "Positivo", respondeu uma voz feminina que Helena reconheceu com choque. "Valéria." "Perfeito. Você conseguiu as informações de que eu precisava?" "Foi mais fácil do que eu pensei", respondeu Valéria com uma frieza que contrastava completamente com sua personalidade pública. "Alexandre é incrivelmente previsível. Ele sempre verifica seus e-mails às 7 da manhã e sua senha continua sendo a mesma combinação patética de datas que ele usa para tudo." Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Valéria não era apenas uma namorada ciumenta e insegura, era uma conivência ativa no golpe contra Alexandre. "O que você encontrou em seu computador?" "Seus planos financeiros completos para a aquisição. O limite máximo que ele está disposto a pagar, suas fontes de financiamento, até os nomes de seus advogados e contadores. Com essa informação, podemos ajustar perfeitamente nossa proposta para maximizar o que tiramos dele." "Excelente. E a empregada de limpeza que te preocupava?" Helena prendeu a respiração. "Helena Castellanos. Tem algo estranho nela, mas não consegui descobrir o quê. A maneira como ela olha para Alexandre, como se o conhecesse, é suspeito." "Você acha que poderia ser um problema?" "Potencialmente. Mas eu tenho um plano para neutralizá-la, se necessário. Uma acusação de roubo, talvez, ou de conduta imprópria com hóspedes. Com minha influência nas redes sociais, posso arruinar sua reputação em horas." Helena sentiu uma mistura de horror e admiração relutante pela frieza calculada de Valéria. A mulher havia construído uma máscara perfeita de influenciadora superficial para ocultar uma mente criminosa astuta. "Quando você planeja fechar o negócio?" perguntou Valéria. "Essa semana. Alexandre está emocionalmente vulnerável depois da tempestade, se sentindo como um herói local. É o momento perfeito para apresentar os documentos e pressioná-lo para uma decisão rápida. E depois? Depois, você e eu desaparecemos com dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto de nossas vidas. Ele ficará com seu resort na falência e quando perceber o que realmente comprou, estaremos fora do país." Helena ouviu passos
se afastando, e esperou vários minutos antes de sair de seu esconderijo. Sua mente trabalhava a toda velocidade, processando as implicações do que havia descoberto. Alexandre não só estava sendo enganado financeiramente, ele estava sendo traído pela mulher em quem confiava. Mas revelar essa informação significaria expor sua própria identidade e arruinar meses de investigação. Pior ainda, como ela poderia contar a Alexandre que a mulher com quem ele estava considerando se casar era uma criminosa sem soar como uma ex-esposa ciumenta? Helena sabia que tinha que agir rapidamente. Rodrigo havia retornado e o tempo estava se esgotando. Ela tinha provas sólidas de múltiplos crimes, mas precisava encontrar uma maneira de avisar Alexandre sem comprometer sua missão ou soar como se tivesse motivos pessoais. Enquanto subia as escadas de serviço de volta para a área principal do resort, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Teria que revelar pelo menos parte de sua verdadeira identidade. Era a única maneira de salvar Alexandre da armadilha que se fechava em torno dele. A questão era se ele acreditaria nela, ou se seus sentimentos complicados por ela o cegariam para a verdade. Helena passou a noite em claro, revisando uma e outra vez as provas que havia reunido e planejando como abordar Alexandre. Ela sabia que teria uma única oportunidade para convencê-lo e que, se falhasse, não só perderia seu caso, mas também condenaria Alexandre a uma perda financeira devastadora. A oportunidade chegou na manhã seguinte, quando ela viu Alexandre sozinho na varanda do restaurante, revisando documentos enquanto tomava café da manhã. Valéria ainda estava ausente, supostamente gravando conteúdo nas áreas reconstruídas do resort. Era agora ou nunca. Helena se aproximou com passo determinado, seu coração batendo tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. Senhor Mendoza, poderia falar com o senhor em particular? É urgente. Alexandre levantou o olhar, surpreso com o tom sério de sua voz. Helena, Por favor, interrompeu ela. Sua vida financeira está em perigo e sou a única pessoa que pode ajudá-lo neste momento. Algo em sua expressão deve tê-lo convencido, porque Alexandre fechou seus documentos e assentiu. Onde o senhor quer conversar? Em sua suíte, é mais privado. Durante o trajeto no elevador, Helena organizou mentalmente seus argumentos. Ela teria que revelar parcialmente sua identidade, mas sem mencionar que havia sido contratada pelo rival empresarial de Alexandre. Era um equilíbrio delicado entre a verdade e a proteção de sua missão. Uma vez na suíte, Alexandre se voltou para ela com uma mistura de curiosidade e cautela. Do que se trata isso, Helena? Helena respirou fundo. Primeiro, preciso que o senhor saiba que não sou realmente empregada de limpeza. Os olhos de Alexandre se estreitaram. O que a senhora quer dizer? Sou consultora de segurança especializada em fraudes corporativas e investigação de roubos internos. Fui contratada pelos proprietários do spa para investigar o desaparecimento de joias valiosas de hóspedes VIP. Alexandre ficou imóvel por um momento, processando a informação. Consultora de segurança? Sim, e durante minha investigação descobri algo muito maior do que simples roubos de joias. Helena tirou seu telefone e mostrou a ele as fotografias que havia tirado dos documentos. Rodrigo Maldonado tem desviado fundos do spa por anos e agora está preparando um golpe maciço direcionado especificamente contra o senhor. Alexandre pegou o telefone, examinando as imagens com a concentração intensa que Helena lembrava de seus dias como empresário emergente. Ela pôde ver como sua expressão mudava gradualmente de confusão para compreensão e, finalmente, para a raiva. Esses números financeiros, murmurou ele, passando de uma imagem para outra, são completamente falsos.
o spa não está gerando os lucros que vão mostrar ao senhor. Na verdade, está em uma situação financeira desesperadora devido a anos de desvio de fundos. E as joias? Helena mostrou a ele as fotografias das peças que havia encontrado no cofre de Rodrigo. Tudo estava escondido no porão, junto com documentos que mostram seu plano para vender o resort ao senhor por um preço inflado e depois desaparecer. Alexandre sentou-se pesadamente no sofá, o peso da revelação se instalando sobre ele. Por que a senhora está me contando isso? Por que arriscar sua investigação? Helena havia antecipado essa pergunta, mas ainda assim sentiu que as palavras se atassavam em sua garganta. Porque apesar de tudo o que aconteceu entre nós, o senhor não merece ser vítima de um golpe. Tudo o que aconteceu entre nós. Alexandre a olhou com intensidade renovada. Helena, quem a senhora é realmente? Antes que ela pudesse responder, a porta da suíte se abriu e Valéria entrou com sua energia habitual, seguida por seus assistentes com câmeras. Meu amor, tenho as melhores fotos do resort. Vai ser um conteúdo incrível. Ela parou abruptamente ao ver Helena na sala. O que ela está fazendo aqui? Helena sentiu que o momento estava escapando de suas mãos. Ela havia estado tão perto de convencer Alexandre, mas a chegada de Valéria complicava tudo exponencialmente. Valéria, disse Alexandre lentamente, sem desviar o olhar de Helena. Você poderia nos dar alguns minutos em particular? Em particular? Com a empregada de limpeza? A voz de Valéria subiu uma oitava. Alexandre, o que está acontecendo aqui? Helena viu a oportunidade e a tomou. Senhorita Solis, talvez a senhora devesse explicar ao senhor Mendoza sobre sua conversa de ontem com Rodrigo Maldonado. O rosto de Valéria ficou pálido, mas ela recuperou a compostura rapidamente. Não sei do que a senhora está falando. Não. Vocês não discutiram sobre as informações que a senhora obteve do computador pessoal do senhor Mendoza? Suas senhas, seus planos financeiros, seus limites de investimento? Alexandre levantou-se lentamente, seu olhar se movendo entre Helena e Valéria. Valéria! Alexandre, não ouça essa mulher. Ela está obviamente com ciúmes e tentando causar problemas entre nós. Então explique, disse Alexandre com uma calma perigosa. Como uma empregada de limpeza saberia sobre minhas senhas e meus computadores? Valéria abriu e fechou a boca várias vezes, claramente procurando uma explicação plausível. Foi então que Helena soube que havia ganhado a primeira batalha. Mas a guerra estava longe de terminar, e ela podia ver nos olhos de Valéria que a mulher não desistiria sem lutar. O silêncio na suíte tornou-se sufocante. Valéria olhava alternadamente para Helena e Alexandre, sua mente trabalhando furiosamente para encontrar uma saída. Seus assistentes, confusos pela tensão palpável, baixaram lentamente suas câmeras. Alexandre, começou Valéria com voz trêmula, recuperando seu tom doce habitual. Meu amor, essa mulher claramente tem problemas mentais. Por que você ia acreditar em uma empregada de limpeza sobre sua própria namorada? Mas Alexandre não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se aproximou de Helena e tomou o telefone de suas mãos, examinando novamente as fotografias com meticulosidade empresarial. Essas faturas, murmurou apontando para uma das imagens. Reconheço esse formato. É o mesmo sistema que a minha rede hoteleira usa para documentos internos. Levantou o olhar para Helena. Como uma simples faxineira saberia interpretar documentos financeiros tão complexos? Helena sentiu que era hora de revelar mais da verdade. Porque durante 7 anos fui casada com um empresário hoteleiro. Aprendi a ler esses documentos porque fazia parte do meu dia a dia. A revelação caiu como uma bomba na sala. Valéria recuou como se tivesse levado um tapa, enquanto Alexandre ficou completamente imóvel. Casada? Sussurrou ele. Sim,
Helena ergueu o queixo com determinação. Meu nome completo é Helena Santos de Albuquerque. Fui sua esposa durante 7 anos, Alexandre. Valéria soltou uma risada histérica. Sua ex-esposa? Sua ex-esposa está trabalhando aqui como empregada doméstica? Alexandre deixou-se cair no sofá, passando as mãos pelo rosto. Helena, por quê? Por que você está realmente aqui? Já te disse. Sou consultora de segurança. Trabalho para uma firma que investiga fraudes corporativas. Fui contratada para investigar os roubos neste resort. E durante a minha investigação, descobri que você ia ser vítima de um golpe. Contratada por quem? A pergunta de Alexandre foi direta e penetrante. Helena hesitou. Essa era a parte que ela esperava evitar. Por uma firma de consultoria que representa vários interesses. Por Marcos Pereira. Valéria gritou triunfante. Aposto que foi contratada por Marcos Pereira, seu maior concorrente. Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Valéria tinha adivinhado corretamente, e pela expressão no rosto de Alexandre, ele também havia chegado à mesma conclusão. É verdade? Perguntou Alexandre com voz fria. Você foi contratada por Marcos? Helena fechou os olhos. A verdade sempre tinha um jeito de vir à tona no pior momento possível. Sim, mas Alexandre, isso não muda o fato de que você está sendo enganado. As provas podem ser falsas, interrompeu Valéria, recuperando sua confiança. Pense, Alexandre, sua ex-esposa, trabalhando para seu maior rival, aparece magicamente aqui justo quando você está prestes a fechar o negócio mais importante da sua carreira. Não te parece muita coincidência? Alexandre levantou-se lentamente e Helena pôde ver como as muralhas emocionais que haviam começado a desmoronar durante a tempestade se reconstruíam tijolo por tijolo. Saia do meu quarto, disse ele com voz mortal. Alexandre, por favor, me escuta. Fora! E gritou ele, e o som ecoou na suíte como um tiro. Helena sentiu que as lágrimas ameaçavam brotar, mas as conteve. As provas são reais, Alexandre. Independentemente de quem me contratou, independentemente da nossa história, Rodrigo e Valéria vão te roubar milhões. Valéria aproximou-se de Alexandre e tomou seu braço possessivamente. Meu amor, não há... Escuta. Ela está desesperada. Provavelmente nunca superou nosso divórcio e está tentando sabotar sua felicidade. Alexandre... Helena fez uma última tentativa desesperada. Pergunta para Valéria como ela sabia que você ia estar neste resort. Específico. Pergunta por que ela chegou exatamente depois de sua primeira visita de reconhecimento. Pergunta sobre os encontros dela com Rodrigo. Por um momento, Helena viu uma faísca de dúvida nos olhos de Alexandre. Mas Valéria foi mais rápida. Amor, ela está jogando jogos psicológicos com você. É pura manipulação. Voltou-se para Helena com ódio mal contido. Você não conseguiu segurar esse homem 15 anos atrás e agora está tentando destruir o que temos. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, porque havia uma parte da acusação de Valéria que continha uma verdade dolorosa. Ela não tinha conseguido manter seu casamento com Alexandre. Você tem 5 minutos para sair deste resort, disse Alexandre sem olhá-la. Ou eu chamo a segurança. Helena assentiu, entendendo que havia perdido essa batalha. Mas antes de ir embora, deixou o celular sobre a mesa de centro. As provas estão aí, disse simplesmente. Quando você perceber que eu estava certa, espero que não seja tarde. Demais. Enquanto se dirigia para a porta, ouviu Valéria sussurrar. Não se preocupe, meu amor. Amanhã assinaremos os papéis do resort e poderemos esquecer essa loucura para sempre. Helena fechou a porta atrás de si, mas não antes de ouvir Alexandre murmurar: sim, amanhã terminaremos com tudo isso. Caminhando pelo corredor em direção ao elevador, Helena percebeu que havia falhado. Ela havia posto todas as cartas na mesa.
Havia revelado sua identidade e suas motivações, e ainda assim não havia conseguido salvar Alexandre da armadilha, que se fechava à sua volta. Pior ainda, agora Valéria e Rodrigo sabiam que ela os havia descoberto. Ela precisava sair do resort imediatamente, mas não podia ir embora sabendo que Alexandre ia caminhar diretamente para o desastre financeiro no dia seguinte. Ela tinha uma última carta na manga, mas isso exigiria sacrificar tudo pelo que havia trabalhado nos últimos meses. Helena não saiu do resort como havia prometido. Em vez disso, refugiou-se em seu cubículo no porão, sabendo que tinha poucas horas antes de Rodrigo e Valéria perceberem que ela ainda estava no prédio. Sua mente trabalhava freneticamente, avaliando opções que se reduziam a cada minuto que passava. Seu celular vibrou com uma mensagem de Marcos Pereira. Algum progresso? Preciso de uma atualização urgente sobre Albuquerque. Helena olhou a mensagem por longos minutos antes de tomar a decisão mais difícil de sua carreira profissional. Discou o número de Marcos. Helena, finalmente. O que você tem para mim? Marcos, vou desistir do caso. O silêncio do outro lado da linha foi prolongado. Desculpa. Eu descobri evidências de fraude massiva no resort. Alexandre está sendo enganado por milhões, e eu não posso ser parte disso. Helena, seu trabalho é me relatar sobre os movimentos empresariais dele, não protegê-lo. Meu trabalho é investigar fraudes corporativas, e isso é exatamente o que eu encontrei. Mas não contra você, Marcos, contra ele. Helena explicou rapidamente o que havia descoberto sobre Rodrigo e Valéria. Quando terminou, Marcos ficou em silêncio por vários minutos. Você tem certeza de tudo isso? Completamente. Tenho fotos, gravações, documentos. É um golpe elaborado que será executado amanhã. Helena, a voz de Marcos suavizou. Eu entendo que isso deve ser complicado para você, considerando sua história com Alexandre. Isso não tem nada a ver com minha história pessoal. Não? Helena, tenho sido concorrente de Alexandre por anos. Respeito o homem, mesmo quando estamos em lados opostos de uma negociação. O que você descreve não é concorrência leal. É crime. E nenhum de nós ganha se ele é destruído por criminosos, em vez de superado por melhores estratégias empresariais. Helena sentiu uma onda de alívio ao ouvir suas palavras. O que você propõe? Perguntou. Que salvemos aquele idiota teimoso de si mesmo. 2 horas depois, Helena havia desenvolvido um plano desesperado. Usando suas habilidades técnicas, ela havia conseguido acessar o sistema de comunicações do resort e programar uma teleconferência automática que seria ativada durante a reunião de assinatura programada para a manhã seguinte. Mas primeiro, ela precisava de um aliado dentro do resort. Encontrou Carla, terminando seu turno noturno no spa. Carla, preciso da sua ajuda urgentemente. Sua amiga notou imediatamente a tensão em sua voz. Helena, o que está acontecendo? Ouvi boatos de que houve uma discussão com o hóspede da suíte presidencial. É mais complicado do que você pode imaginar. Carla, você confia em mim? Claro. Então preciso que amanhã, exatamente às 10 da manhã, você vá até o escritório de Rodrigo e ative a gravação que vou esconder lá. Não importa o que aconteça, não importa o que você veja ou ouça. Ative esse dispositivo. Carla franziu a testa. Helena, em que você se meteu? Em algo que poderia salvar empregos, incluindo o seu. Rodrigo tem roubado do resort por anos. Amanhã ele planeja concluir seu golpe. E se ele tiver sucesso, este lugar fechará em 6 meses. Os olhos de Carla se arregalaram. Você tem certeza? Helena mostrou algumas das fotos em seu celular, completamente certa. Carla estudou as imagens por vários minutos. O que você precisa que eu faça exatamente? Helena explicou o plano. Era arriscado e dependia de um timing perfeito,
mas era sua única chance restante de salvar tanto Alexandre quanto o resort. E você o que vai fazer? Ele perguntou Carla. Vou fazer algo que provavelmente vai acabar com a minha carreira profissional, respondeu Helena com um sorriso triste. Às 5 da manhã, Helena infiltrou-se no escritório de Rodrigo e instalou não apenas dispositivos de gravação, mas também uma pequena câmera que transmitiria vídeo ao vivo. Depois subiu para a área de hóspedes e deslizou uma nota sob a porta da suíte de Alexandre. A nota dizia simplesmente: se você realmente se importa com a verdade, conecte-se a este link às 10 horas exatamente. Incluía um endereço web que ela havia configurado para transmitir a reunião ao vivo. Helena sabia que as chances de Alexandre seguir suas instruções eram mínimas. Ele acreditava que ela o havia traído, que fazia parte de uma conspiração de Marcos para sabotá-lo. Mas era sua única esperança restante. Às 9 da manhã, Helena posicionou-se no corredor fora do escritório de Rodrigo, de onde podia observar sem ser vista. Viu Valéria chegar, elegantemente vestida e carregando uma bolsa de couro que provavelmente continha os documentos falsificados. Rodrigo chegou pouco depois, com um sorriso que não chegava aos seus olhos e uma confiança que logo seria destruída. O que Helena não esperava era ver Alexandre caminhando pelo corredor em direção ao escritório, com uma expressão sombria, mas determinada. Seu coração acelerou. Talvez, só talvez, ele havia decidido escutá-la, afinal. Mas quando Alexandre passou por ela sem sequer olhá-la, Helena percebeu que ele não vinha pelas razões que ela esperava. Ele vinha para assinar os documentos, para completar a compra, o que o arruinaria. Helena olhou para seu relógio. 10 menos 2 minutos. Tudo dependia agora se Carla cumpriria sua parte do plano e se a tecnologia funcionaria quando mais ela precisasse. Às 10 em ponto da manhã, Helena observava de seu esconderijo Alexandre entrar no escritório de Rodrigo. Seu coração batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido em todo o corredor. Em seu laptop, a transmissão ao vivo havia começado, mostrando o interior do escritório, onde Rodrigo, Valéria e agora Alexandre sentavam-se em torno da mesa de conferências. Alexandre, meu querido amigo, exclamou Rodrigo com falsa cordialidade. Que dia emocionante! Finalmente vamos fechar este negócio. Helena podia ver Alexandre na tela tenso, mas aparentemente resignado a prosseguir com a compra. Valéria estava sentada ao seu lado, uma mão possessiva sobre o braço dele, sorrindo como se acabasse de ganhar na loteria. Antes de prosseguir, disse Alexandre, gostaria de rever mais uma vez os documentos financeiros. Helena prendeu a respiração. Talvez ela tivesse semeado o suficiente de dúvida em sua mente, afinal. Claro, claro, respondeu Rodrigo, estendendo uma pasta. Embora, como você pode ver, todos os números confirmam que este é o momento perfeito para investir. Foi então que Helena viu Carla passando discretamente pelo corredor. Elas haviam sincronizado perfeitamente. Era hora de ativar as gravações que exporiam Rodrigo. Mas justo quando Carla se aproximava da posição combinada, Valéria levantou-se da mesa. Desculpem um momento, disse docemente. Preciso ir ao banheiro. Helena sentiu pânico. Se Valéria saísse do escritório agora e encontrasse Carla ativando os dispositivos de gravação, todo o plano iria por água abaixo. Sem pensar duas vezes, Helena saiu de seu esconderijo e dirigiu-se diretamente a Valéria. Senhora Solis, disse em voz alta, interceptando-a no corredor. Valéria sobressaltou-se ao vê-la. Você deveria ter ido embora. Precisamos conversar, respondeu Helena firmemente. Da sala, Helena ouviu a voz de Alexandre. Valéria, tudo bem? Tudo perfeito, meu amor, gritou Valéria para a sala, mas seus olhos lançavam facas para Helena. Só um pequeno problema que preciso resolver.
Helena viu de soslaio Carla aproveitando a distração para esgueirar-se para o escritório e ativar discretamente o sistema de gravação. Funcionou perfeitamente. De repente, as vozes de uma conversa anterior entre Rodrigo e Valéria começaram a reproduzir-se pelos alto-falantes ocultos no escritório. "Você tem certeza de que ninguém nos viu entrar?" Ouviu-se a voz gravada de Rodrigo. "Positivo", respondeu a voz gravada de Valéria. "Você conseguiu a informação que eu precisava?" Na sala, Helena podia ver através de seu computador como Alexandre endireitou-se em sua cadeira, reconhecendo as vozes. "Foi mais fácil do que eu pensei", continuou a gravação de Valéria. "Alexandre é incrivelmente previsível. Ele sempre confere seus e-mails às 7 da manhã e sua senha continua sendo a mesma combinação patética." "Desliga isso!" gritou Valéria no corredor, tentando empurrar Helena para chegar à sala. "E a faxineira que te preocupava?" Ouviu-se a voz de Rodrigo na gravação. "Helena Santos de Albuquerque. Há algo estranho nela, mas não consegui descobrir o que..." Helena viu Alexandre levantando-se lentamente na sala, seu rosto transformando-se de confusão para compreensão e, finalmente, para uma fúria fria. "Você acha que poderia ser um problema?" Continuava a gravação. "Potencialmente. Mas eu tenho um plano para neutralizá-la se necessário. Uma acusação de roubo, talvez." "Chega!" rugiu Alexandre da sala. Valéria finalmente conseguiu entrar correndo, com Helena seguindo-a de perto. A cena na sala era de caos total. Rodrigo tentava desesperadamente encontrar a fonte do som para desligá-lo, enquanto Alexandre permanecia imóvel no centro da sala, processando a magnitude da traição. "Alexandre, meu amor, eu posso explicar tudo", começou Valéria. "Quando você planeja fechar o negócio", continuou inexoravelmente a gravação. "Esta semana, Alexandre está emocionalmente vulnerável depois da tempestade." "Cala a boca!" gritou Valéria para os alto-falantes, como se pudesse deter sua própria voz gravada. "E depois?" ouviu-se sua voz perguntando na gravação. "Depois, você e eu desaparecemos com dinheiro suficiente para vivermos confortavelmente o resto de nossas vidas." Alexandre voltou-se lentamente para Valéria, e Helena nunca havia visto uma expressão tão letal em seu rosto. 5 anos, disse ele com voz perigosamente baixa. 5 anos planejando isso. "Alexandre, não, eu posso explicar." Mas Helena podia ver que não havia mais explicação possível. Rodrigo havia abandonado todo o pretexto e estava tentando escapar pela porta dos fundos do escritório, apenas para encontrar Carla bloqueando sua saída. "Acho que você deveria ficar para o final do show, senhor Maldonado", disse Carla com um sorriso. Helena aproximou-se de seu laptop e parou a transmissão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexandre olhou alternadamente para Rodrigo e Valéria e então, finalmente, para Helena. "Você estava certa", disse simplesmente. "Em tudo." Helena assentiu, sentindo uma mistura de triunfo e tristeza. Ela havia salvo Alexandre da ruína financeira, mas à custa de destruir completamente qualquer possibilidade de reconstruir a confiança entre eles. "Agora você sabe a verdade", respondeu. "Sobre tudo." 6 meses depois. O grande Spa Riviera. Maia havia renascido como o Santuário Castellanos Mendoza, um oásis de cura que homenageava tanto as tradições ancestrais brasileiras quanto as técnicas modernas de bem-estar. Helena caminhava pelo jardim de ervas medicinais que havia projetado em memória de sua mãe, respirando os aromas de lavanda, alecrim e hortelã que flutuavam na brisa do entardecer caribenho. Os meses posteriores à exposição do golpe haviam sido um turbilhão de mudanças. Rodrigo e Valéria enfrentaram acusações criminais por fraude, extorsão e roubo. As joias roubadas foram devolvidas a seus proprietários,
e os fundos desviados, embora parcialmente irrecuperáveis, foram compensados por meio de um programa de restituição que Alexandre havia estabelecido pessoalmente. Mas além da justiça legal, algo mais profundo havia ocorrido. Uma transformação completa da visão empresarial de Alexandre. Pensando em sua mãe, Helena voltou-se para encontrar Alexandre, aproximando-se pela trilha de pedra. Ele já não usava ternos de grife. Em vez disso, vestia uma camisa de linho branca e calças de algodão, que o faziam parecer mais relaxado do que Helena o vira jamais. Sempre, respondeu Helena, tocando suavemente as folhas de uma planta de manjericão sagrado. Ela teria amado ver este lugar transformado no que é agora. Alexandre parou ao lado dela e por um momento observaram em silêncio como as últimas luzes do dia pintavam o jardim em tons dourados. O arquiteto enviou os projetos finais para a expansão, disse Alexandre finalmente. O centro de tratamento comunitário estará pronto para dezembro. Helena sorriu. Tinha sido ideia dela criar um programa onde os moradores locais pudessem ter acesso gratuito a tratamentos de bem-estar, financiado pelos lucros do resort. Era exatamente o tipo de iniciativa com impacto social que sua mãe teria apoiado. E o que Marcos acha de sua nova filosofia empresarial? Perguntou Helena com um sorriso travesso. Ele diz que eu me tornei um capitalista com consciência social e que está considerando copiar o modelo, respondeu Alexandre rindo. Curiosamente, o enfoque está gerando mais lucros do que meus métodos anteriores. Acontece que quando os funcionários se sentem valorizados e a comunidade se beneficia, tudo funciona melhor. Helena assentiu. Ela havia observado a transformação não apenas em Alexandre, mas em todo o resort. Os funcionários trabalhavam com paixão genuína, os hóspedes iam embora sentindo-se renovados física e espiritualmente, e o lugar havia se tornado um modelo de turismo sustentável que outros resorts estavam estudando. Há algo que quero te mostrar, disse Alexandre, guiando-a para uma nova seção do jardim que Helena não havia visto antes. Ali, em uma clareira cercada por flores de 100 folhas e jasmim, havia uma placa de mármore gravada com palavras em português e inglês. Em memória de Mercedes Santos de Albuquerque, arquiteta visionária, cujo sonho de espaços que curam a alma finalmente se tornou realidade. Helena sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas. Alexandre. Eu pesquisei sua mãe depois de descobrir os documentos originais, explicou suavemente. Os projetos dela para este lugar eram extraordinários. Ela merecia ser reconhecida. Helena olhou para ele através das lágrimas, vendo não o empresário, obsessivo que ela conhecera, mas o homem compassivo de quem ela se apaixonara originalmente. Sabe qual é a ironia de tudo isso? Perguntou Helena, enxugando as lágrimas. Qual? Durante nosso casamento, eu sempre quis que você fosse mais presente, mais conectado emocionalmente. Mas você precisou me perder completamente para aprender a ser essa pessoa. Alexandre aproximou-se mais, tomando suas mãos entre as suas. E você precisou se tornar a mulher forte e independente que você é agora para que eu pudesse apreciá-la realmente. Ambos precisávamos crescer separados, murmurou Helena, para podermos nos encontrar novamente como as pessoas que estávamos destinados a ser, completou Alexandre. Eles ficaram ali enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu caribenho, cercados pelo aroma das plantas medicinais e o som distante das ondas. Helena, disse Alexandre finalmente, não estou pedindo que voltemos ao passado. Aquele casamento, aquelas pessoas que éramos, já não existem.
Helena sentiu seu coração acelerar. Estou pedindo que consideremos construir algo completamente novo, um futuro baseado em quem somos agora, no que aprendemos, nos sonhos que podemos compartilhar sem perder nossas individualidades. Helena olhou em volta. O jardim de sua mãe tornado realidade, o santuário de cura que haviam criado juntos, a comunidade que haviam fortalecido. Era mais do que ela havia sonhado quando era jovem, porque estava construído sobre uma base de sabedoria, experiência e amor maduro. E que tipo de futuro você tem em mente? Perguntou sorrindo. Alexandre aproximou-a mais, suas testas se tocando enquanto ele falava. Onde construímos lugares que curam não apenas corpos, mas almas. Onde nosso sucesso seja medido não apenas em lucros, mas nas vidas que tocamos. Onde sejamos sócios em tudo, no amor, nos negócios, em criar algo que importe. Helena fechou os olhos, sentindo como 15 anos de dor, crescimento e busca convergiam neste momento perfeito. É um pedido? Sussurrou. É uma promessa, respondeu ele, de que desta vez faremos certo. Quando eles se beijaram sob as estrelas do Caribe, cercados pelo jardim de ervas medicinais que simbolizava a capacidade de curar e criar vida nova, Helena soube que haviam encontrado algo mais valioso do que o amor da juventude. Haviam encontrado o amor da maturidade, construído sobre fundamentos de respeito mútuo, propósito compartilhado e a sabedoria que só vem de ter perdido algo precioso e ter lutado para recuperá-lo transformado. O Santuário Castellanos Mendoza não era apenas um lugar de cura para outros. Era o símbolo de sua própria cura, de sua capacidade de pegar os fragmentos do que um dia foi e criar algo mais belo e significativo do que jamais haviam imaginado possível. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.